Olá, bom dia Henrique, Alessandro, Tomás, tudo bem com vocês? Tudo, bom dia. Bom dia, Marcos. Legal, bacana. Queria agradecer a presença de todos aqui, hoje, dos que puderam participar, tá com a gente aí nessa gravação. A ideia hoje é a gente percorrer um pouco dessa realidade, dessa crise, né? A gente não pode comparar essa crise com as outras que a gente já passou, porque abrange saúde pública, né? Cada decisão que é feita pelas pessoas do frontline, as pessoas que estão organizando, ela impacta muito na vida das pessoas, mais importante é na saúde das pessoas, né? Então, eu sei que todo mundo quer sair dessa realidade de quarentena o mais rápido possível, mas as empresas têm que tratar de uma forma bastante cuidadosa e responsável esse retorno, para que a gente não tenha prejuízos aí, ou preocupações até maiores, né? Então, a gente trouxe para conversar aqui alguns especialistas, Tomás Catunda, Alessandro, Henrique, Sichetto, né, que cuidam de áreas. O Tomás, ele é Executive Managing Director da CBRE Serviços, Alessandro, diretor de operações do Brasil, Henrique, diretor de gerenciamento de projetos e obras, pessoas que estão diretamente ligados aí ao retorno das empresas para o seu ambiente de trabalho. E eu vou conduzir algumas perguntas aqui para eles. Antes de colocar as perguntas, eu quero trazer um estudo que foi publicado na semana passada pela CBRE, e ele foi feito sobre pessoas que fazem gerenciamento de contas corporativas em somando todos eles, né, são mais de 200 empresas, somando todos eles, dão 390 milhões de metros quadrados administrados, né, são mais de 38 milhões de trabalhadores nesse ambiente. Então, é bastante representativo, abrange escritório, indústria, logístico, data center, varejo e healthcare, né, são muitas áreas aí cobertas, tem algumas conclusões aqui interessantes. Vou highlightar alguns pontos, depois quem quiser pode procurar na página da CBRE o estudo completo, mas eu queria trazer alguns pontos aqui, que 3/4 das empresas entrevistadas informaram que vão fazer essa volta em ondas, seria uma tendência esse trabalho em ondas, né, poucos vão fazer de uma vez só. O distanciamento vai ser tratado, 45% vão seguir a exigência governamental, enquanto 34% vão implementar um padrão mais rigoroso ainda, tá, além lá dos 2 metros de distanciamento por pessoa. A questão de máscaras também tem a cobertura facial, né, tem um tratamento, 59% mencionou que vai prover máscara para os seus funcionários, enquanto 28% vão exigir o uso da máscara em 100% do tempo, enquanto ele estiver em um ambiente da empresa, e 42% vão exigir o uso somente nos locais onde o governo, ou as instituições governamentais, ou as autoridades de saúde forem exigir. E com relação a visitantes, a gente tem que, nesse retorno, nessa primeira fase de reabertura, somente 21% das empresas vão permitir o acesso de visitantes nesse ambiente, né? Enquanto, sobre a questão de verificação da saúde, é interessante o dado, 45% vai exigir que o funcionário faça por conta própria esse exame, né, essa verificação, né, da sua condição, enquanto 13% somente vai fazer verificação on-site. E disso, é interessante perceber que daqueles 21% que vão permitir visitantes acessarem o seu espaço nesse início da reabertura, naqueles 21%, 35% deles vão fazer a verificação on-site, né? E falando um pouquinho sobre o cronograma de reabertura, 20% das empresas entrevistadas vão abrir assim que o governo permitir, enquanto 42% vão abrir somente quando seus guidelines estiverem cumpridos, tá? Eles, então, vão ser mais rígidos aí na questão da reabertura, né? Com relação à preparação do ambiente corporativo, do espaço corporativo, os passos mais mencionados no estudo, 82% mencionou a questão de instalar uma sinalização específica, né? 78% mencionou a implementação do políticas no uso do espaço com guidelines e distanciamento social, tá? Enquanto 61% mencionou a reconfiguração do layout. Ou seja, é bastante informação, tem muita gente falando sobre isso, a CBRE tem se debruçado aí sobre o assunto, por isso que eu queria trazer aqui, fazer a pergunta para os
nada melhor que fazer para os especialistas, né? Então, Tomás, primeiramente, eu queria que você comentasse, antes de fazer a pergunta aqui, comentasse um pouco do tamanho, da estrutura da CBRE global e Brasil, tá? E posteriormente, qual é o fluxo diário de pessoas que você tem na operação Brasil, nos sites administrados pela CBRE? Bom, Marcos, muito obrigado pela introdução, fantástica pesquisa, realmente importante, né? E com relação a essa sua pergunta, né, a CBRE possui globalmente, sob nossa administração de propriedades, 250 milhões de metros quadrados no mundo todo. E realiza isso com cerca de 100 mil funcionários que estão locados em mais de 100 países, né? É uma operação bastante extensa e abrangente, né? Já no Brasil, posso dizer que nós administramos aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de edifícios de escritório e 1,5 milhão de metros quadrados de galpões logísticos. Realizamos isso com 1.500 funcionários, é o tamanho da nossa operação Brasil, né? Agora, com relação ao fluxo diário de pessoas, ele também é bem expressivo, ele tem aproximadamente 250 mil usuários fixos e 50 mil visitantes dia nas operações, totalizando 300 mil pessoas dia dentro das operações, tá, que nós administramos. E nesse universo, né, você tem, então, áreas da CBRE que estão em regiões asiáticas e que já estão num outro momento do enfrentamento aí da pandemia. Como é que vocês têm trabalhado a inter-relação da CBRE internacional com a CBRE Brasil, tá, nesse quesito das operações dos ambientes administrados? Obrigado, é uma boa pergunta, porque isso daí é de extrema importância, essa grande experiência global, né? Hoje há um grande compartilhamento de informações, procedimentos, protocolos e treinamento junto às operações dos Estados Unidos, que centralizam o conhecimento aqui nesse caso, né? Essa intranet ela sempre existiu, é uma intranet fantástica, né, de informações, procedimentos para treinamento do usuário nosso interno, né? Mas agora há uma área exclusiva para a gestão da crise da pandemia Covid-19. Foi criado isso. E no Brasil, nós criamos um comitê de gestão de crise, né, para que a gente possa estar junto, acompanhando o que se faz externamente. Aqui no Brasil, a gente usar dessa experiência a favor dos nossos clientes. Esses procedimentos trazem a experiência de mais ou menos 130 condomínios que voltaram à operação normalizada, gerida pela CBRE na China. Isso ocorrendo após o isolamento, nós iniciamos essas operações, e a experiência já está sendo utilizada aqui no Brasil, do ponto de vista de procedimentos, né? Nós utilizamos as normas estabelecidas pela OMC, a CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, e aqui no Brasil, a Anvisa, né? E realizamos videoconferências semanais com os líderes das operações nos Estados Unidos e nossos gestores regionais de property management no Brasil. Essa é a nossa presença global e local, que traz bastante experiências a favor dos nossos clientes, né? Não, legal. Eu imagino agora que esse cenário de pandemia deve ter trazido muita alteração de rotina, né, das rotinas nos empreendimentos. Eu queria dirigir a pergunta agora para o Alessandro, né, nosso diretor de operações. Como é que isso tem impactado a questão de segurança, limpeza, né, os espaços públicos das edificações? Ou seja, tem serviços adicionais ou contratados, serviços pontuais novos que foram contratados com relação à vistoria de equipamentos? Queria que você discorresse um pouco sobre esse tema, Alessandro, trouxesse para a gente alguns insights aí, até para o nosso público poder acompanhar. Obrigado, Marcos. Bom dia. Como o Tomás falou, a gente tem interagido muito com a CBRE lá fora, o que tem sido muito bom para a gente. Só fazendo um panorama geral, quando a gente começou a conviver com os casos aqui de Covid no Brasil,
Na verdade, existia uma expectativa de que a gente teria casos no Brasil, porque na Europa já estavam tendo casos, como foi dito, a China está praticamente 2 meses à nossa frente em relação a todos esses eventos. Estados Unidos já estava começando a apresentar casos, e aqui no Brasil a gente estava esperando o momento que isso fosse acontecer, e tentando entender como que a gente, como gestor de condomínios, como gestor de facilities, teria que lidar com essa situação. E foi muito bom ter interagido com todas essas equipes do mundo inteiro, porque as experiências, elas chegam muito rápidas aqui, né? Então, para você ter uma ideia, a gente recebeu um primeiro protocolo bem denso em março desse ano, que era um protocolo de práticas para gestão de instalações face ao Covid-19. E, dentre todos os atributos que estavam previstos ali, uma coisa que foi muito legal é que a gente conseguiu aprender como lidar com casos de suspeita de contaminação, com casos de contaminação, casos negativos, porque esse protocolo, primeiro, a gente trabalha até hoje, na verdade, com todos os condomínios, todas as edificações classificadas em 4 níveis de criticidade, em função de existir ou não um caso de contaminação nesses empreendimentos, e para cada um desses níveis de criticidade, a gente passa a adotar, de acordo com esse protocolo, níveis de serviço distintos para todas as rotinas de limpeza, de segurança, de manutenção, rotinas de administração, ou seja, o nosso dia a dia nesses condomínios, nesses empreendimentos, ele passa a ser direcionado por protocolos muito claros de como proceder perante cada fase de criticidade desses empreendimentos. Passado esse momento, que a gente conseguiu lidar muito bem e vem lidando muito bem com esse cenário, a gente passou, mesmo antes dos governos recomendarem isolamento, políticas de isolamento, as empresas se anteciparam e já começaram a adotar home office em muitos casos. E a gente precisou, naquele momento, se preparar para que os condomínios passassem a operar com ocupações menores, e não é simplesmente o ponto de deixar as coisas acontecerem e vamos ver como fica. A gente também, nesse momento, adotou um protocolo muito restritivo e muito sério para preparar esses prédios para operarem com ocupações reduzidas, reprogramando sistemas prediais, renegociando contratos, reduzindo custos de condomínio o máximo possível, sempre em comum acordo com proprietários e síndicos. Então, foi um trabalho muito interessante de ser feito, e a gente pode dizer que foi feito com sucesso. E, nesse exato momento, a gente começou, de abril para cá, a trabalhar o oposto dessa segunda fase, em que a gente preparou os condomínios para operarem com ocupação reduzida. A gente, nesse momento, está trabalhando fortemente na preparação dos condomínios para voltarem a ter uma operação normal, seja esse normal o que ele for. Então, a gente está entendendo que vai existir aí um período de transição entre o que era o normal até fevereiro e o que vai ser o normal em longo prazo, mas é muito claro que, nesse momento, a gente tem que conseguir operar esses condomínios com a maior segurança possível, adotando todos os critérios possíveis de protocolos, rotinas de limpeza mais frequentes ainda, todas as rotinas de manutenção muito bem criteriosas, porque o condomínio não pode ser um empecilho para as empresas retomarem a operação no momento que elas julgarem que essa operação tem que ser retomada. Então, a gente, nesse momento, trabalhou fortemente a partir de um protocolo global que a gente adaptou para a nossa realidade brasileira, treinou todas as nossas equipes, e hoje cada um dos nossos condomínios tem o seu protocolo devidamente customizado, prevendo todos os tipos de funcionamento e todas essas regras de funcionamento para esse período que seria esse período de transição que eu mencionei. A gente está muito seguro em relação a isso e estamos prontos para poder operar os condomínios dentro desse novo cenário. Bacana, muito bom. Bastante trabalho em andamento. Muita coisa. Esse lado de operação, então, ele tem uma faceta, e a outra faceta seria o lado do workplace, né? Queria explorar um pouco com o Tomás e com o Henrique esse outro lado da moeda, né? Tomás, me conta um pouquinho também o tamanho, o porte da operação CBRE global e Brasil, né, do ponto de vista de gerenciamento de projetos e obras. Marcos, hoje, vamos imaginar, Project Management, eu acredito que poderá apoiar muito as empresas e os usuários
com a realização de estudos de readequação para o retorno aos escritórios, e nossa plataforma possui, global, né, 8.000 project managers no mundo todo. Metade disso está nas Américas. Tá? Isso representa mais do que qualquer outra empresa de gestão de projetos no mundo todo. Né? Mas nós temos uma grande experiência nesse segmento. E, para você ter uma ideia, nós já realizamos 51.000 projetos gerenciados, né? Com CAPEX, poderia dizer, de cerca de 124 bilhões de dólares gerenciados, né? E no Brasil, nós estamos há 10 anos apoiando os clientes em seus projetos de escritórios. É uma coisa bem bacana, bem interessante, que pode apoiar muito agora no retorno aos escritórios. Não, excelente, Tomás. Realmente, eu queria agora trazer para a conversa o Henrique, que está no dia a dia dos clientes, escutando aí na área de gerenciamento de projetos e obras localmente, os clientes locais e a plataforma global, né? E eu queria te perguntar sobre como acontece essa interface e a integração, né, de forma que a gente consiga absorver as melhores práticas, você, né, a tua equipe, consiga absorver as melhores práticas aí internacionais, né, bem como nós também conhecemos, sabemos que tem muitas adaptações, né, de workplace que vão ser necessárias e tem muita experiência acontecendo hoje globalmente, e como é que a gente está conseguindo traduzir isso para a nossa realidade local? Bom, Marcos, primeiro, de fato, a CBR tem uma presença muito grande globalmente em gestão de projetos, e isso realmente traz muito conhecimento e muita informação para a nossa operação aqui no Brasil, que também é uma operação relevante, né? A gente, como o Tomás falou, a gente está há 10 anos oferecendo esse tipo de serviço aqui no país. A gente tem alguma coisa em torno de mais de 500 projetos entregues já na nossa história, muito mais de 1 milhão de metros quadrados de obras gerenciadas, né? Em diversos segmentos, industrial, logístico, mas especialmente corporativo, né? E o que eu posso falar é que se a integração com o nosso time de fora sempre foi muito grande, ela tem sido maior ainda durante esse momento de pandemia, né? Seja no início da pandemia, no início desse cenário que a gente está vivendo, trocando experiências em relação à gestão de projetos, ou seja, como é que a gente ia lidar com os projetos em andamento, é que eles estavam começando. Então, a gente recebeu muito protocolo, muita ferramenta, muita diretriz de como gerenciar os projetos. E agora, mais recentemente, com essas questões de return to workplace. Então, a gente tem recebido muito protocolo, muita ferramenta, muito template, muita orientação, para a gente poder implementar um guia e um processo de retorno consistente, seja para os nossos escritórios da CBRE, seja para os clientes que a gente atende, né? Entendi. Você já tem sentido o impacto na operação local sua? Olha, Marcos, a gente, sim, né, claro, a gente tem sentido bastante impacto. O que eu posso falar é o seguinte, a gente, no início da pandemia, a gente, lá no final de fevereiro, começo de março, a gente estava com em torno de 50 projetos em andamento, tá, em diversas fases, né. O que eu posso dizer é que, no maneira geral, poucos foram interrompidos, tá. Claro que aquele projeto que estava muito no início, eventualmente nem tinha um projeto ainda, acabou de aprovar um business case, esses projetos estão on hold, né? Agora, aqueles projetos que estavam acontecendo, seja em fase de design, seja em fase de obra, especialmente aqueles que estão em fase de obra, eles continuam acontecendo normalmente, né? O que eu posso dizer é que a gente tem 2 momentos distintos, né, de impacto nas operações. O primeiro naquele momento do início da pandemia, de novo, né, final de fevereiro, começo de março, onde a gente começou a sentir os primeiros impactos, a gente estava entendendo qual seria o tamanho da influência nos projetos, estava tentando entender também, todo mundo deve se lembrar, se construção civil ia ser ou não caracterizada como atividade essencial, né? E naquele momento a gente teve que ter uma atenção muito grande, especialmente com a documentação dos projetos, né? Então, a gente estava num momento de incerteza, a gente não sabia como os projetos iam prosseguir. Então, a gente teve que ter uma atenção muito especial com contratos, registros de risco, change orders,
a gente se aproximou muito a cadeia de suprimentos para entender qual é a situação de cada fornecedor dos projetos. Você podia ter um projeto, por exemplo, que a construtora estava apta para continuar, mas o fornecedor da construtora não estava. Então, a gente teve que entender profundamente qual era a situação da construtora e todos os vendors do projeto. E, claro, análise de impacto de cronograma, para aqueles clientes que a gente gerencia o portfólio, a gente teve que apoiar para fazer revisões de capital planning, fluxos de caixa, e também uma discussão muito grande sobre a responsabilidade dos canteiros de obra, né? Ou seja, no caso de parada de projetos, parada de obra, de quem seria a responsabilidade dos canteiros? É claro que isso seria da construtora, mas a gente teve que atuar sobre isso para proteger nossos clientes sobre essa responsabilidade, né? Isso foi no primeiro momento, ali, final de fevereiro, começo de março. Talvez até final de março. Agora, em certo momento, a gente entendeu a situação, se organizou, entendeu que os projetos continuariam, e a gente teve que implementar outros tipos de ação, né? Então, é claro, a gente continua monitorando a cadeia de suprimentos, seja em relação a estoque existente, capacidade de fabricação de materiais, de atendimento, de logística, né? A gente continua monitorando as ações de mitigação de riscos nos canteiros de obra, seja protocolos de empresa, protocolos de limpeza, protocolos de entrada na obra, comunicação, uso do refeitório, uso do EPI, né? E, assim, interessante é que para alguns clientes, principalmente aqueles que estão em fase de design, a gente já começa a discutir soluções de design que vão ser utilizadas em curto e médio prazo. Né? Então, a gente já começa a rediscutir os designs para incorporar nas soluções de workplace essas medidas de maior distanciamento e uso alinhados ao retorno, né, que vão ser necessários. Mas, de maneira geral, eu posso dizer que a gente teve, nesse último mês e meio, 3 projetos entregues, mais um projeto com previsão de entrega agora para o final do mês, e a gente começou 3 novos projetos. Então, sim, na minha opinião é que o impacto na operação foi grande, o impacto nas discussões de design, de layout, de obra foram muito grandes, mas, de maneira geral, o impacto no volume do trabalho, em novos projetos, ele ainda não foi relevante, a gente continua com esse trabalho. Bacana. E tem algum, com relação ao retorno, especificamente essa fase de retorno das empresas aos ambientes, né, de trabalho, existe alguma metodologia, algo específico que você possa highlightar aqui de como os clientes têm sido auxiliados? Sim, acho que inclusive essa é a discussão do momento, né? Está todo mundo discutindo agora como retornar aos escritórios, né? Ninguém sabe quando ainda, essa é uma outra discussão, mas quando a gente retornar, o que vai ter que ser feito para a gente poder voltar em segurança, né? Então, nós temos muito trabalho em relação a isso, Henrique, eu concordo plenamente. Não, tem bastante coisa, e nesse tema também, a gente tem recebido muito guide global. A gente tem um playbook desenvolvido globalmente que leva em consideração informações de diversos países, né? É um playbook bastante robusto, que passa por diversas áreas do retorno e que tem lá dezenas, talvez centenas de ferramentas, templates, processos que a gente pode adotar tanto para os nossos escritórios da CBRE e que a gente tem oferecido isso para os clientes, né? Esse playbook, basicamente, que a gente tem usado como base, né, ele tem alguns pilares, né, interessantes. Primeiro, assim, é um documento vivo, né? Ele é atualizado constantemente com base na experiência que a CBRE tem tido em outros países. Então, como o Tomás comentou, a CBRE tem escritórios e tem prédios que já voltaram à operação em outros países. E a experiência dessas operações retroalimentam esse playbook que a gente tem utilizado. E ele, basicamente, ele é baseado em 4 pilares, né? Primeiro, claro, segurança do retorno às operações. Uma outra área que a gente chama de compliance aos órgãos, como o Tomás comentou também, e o Alessandro, quer dizer, compliance às orientações do CDC, da OMS, localmente aqui a Anvisa. Ele leva muito em consideração a colaboração entre as áreas de serviço e, como eu comentei, a atualização constante, né? E, sim, de maneira objetiva, ele é dividido em 3 etapas, tá? A primeira etapa que a gente chama
que a gente chama, que é o Planning to Return, ou seja, o que a gente tem que planejar para poder retornar aos escritórios, em seguro, em compliance, como eu comentei. Depois, uma terceira etapa, que a gente chama de Bringing Employees Back to Office, ou seja, o que a gente tem que implementar de fato para trazer os colaboradores para o escritório. E depois, uma terceira etapa que a gente chama de Ongoing Workplace Management, ou seja, todas as ações de gestão de serviços e gestão de workplace que a gente tem que implementar e conduzir para que a gente possa trabalhar nos escritórios de maneira segura, né? E ao longo dessas 3 fases, Planning, Bringing e Ongoing Workplace Management, a gente tem diversas áreas de conhecimento e para cada área a gente tem diversos protocolos e recomendações, né? A gente tem uma área, basicamente, que a gente chama, que está muito ligada ao Planning, mas que ela nos orienta como analisar o retorno dos escritórios, né? Ou seja, como você vai montar um steering committee, por exemplo, que tem que ser multifuncional para tomar as decisões. Quem deve fazer parte? Quem deve levar a operação para definir o retorno ao escritório, né? Tem vários aspectos lá, por exemplo, tem que avaliar o que a gente chama de community readiness, ou seja, nosso ambiente, nossa comunidade tem que estar preparada. Facility readiness, ou seja, nossos escritórios têm que estar preparados. Mais importante, employee readiness, ou seja, a gente tem que avaliar a condição, e tem maneiras de fazer isso, processos de fazer isso, mas avaliar a condição de cada empregado individualmente, cada colaborador individualmente, entender quão apto ele está para retornar às operações, seja em função do ambiente que ele vive, condições pré-existentes de saúde, como ele acessa ao escritório, meios de transporte, tudo isso tem que ser considerado, né? E diversas outras áreas de conhecimento, por exemplo, assim, 3 principais que vou citar aqui. A primeira é uma área de Workplace Occupancy Strategy, então nessa área, através, de novo, das 3 fases, a gente vai decidir tudo que tem que ser feito em relação ao escritório, à área, ao facility, e depois outras 2 áreas, uma área só destinada aos serviços do Workplace e uma terceira área só destinada aos serviços técnicos prediais, ok? E, de novo, para cada área dessas, você tem diversos protocolos e ferramentas, né? Falando, por exemplo, um pouco sobre essa área de Workplace Strategy, que está um pouco mais ligada à nossa área de gestão de projetos, né? Então, através das 3 fases, mas nesse caso, especialmente, através da área das fases de Planning to Return, Bringing Employee to the Office, tem uma série de coisas lá que a gente tem que avaliar, sugerir a implementação e implementar, de novo, para os nossos escritórios e para os clientes, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, é muita coisa, não vou entrar em detalhe em todas elas, mas, por exemplo, a gente vai avaliar lá como é que vai ser o uso do escritório, uso do IPI, como é que a gente vai reconfigurar os espaços de trabalho para manter o distanciamento, como é que a gente vai utilizar as áreas compartilhadas. Então, você tem lá os printing pools, área de suprimentos, os lockers, o que a gente vai fazer com elas, né? A gente vai avaliar a implementação de dispositivos touchless, vai analisar mobiliário. Para alguns casos, por exemplo, a gente tem que implementar algumas melhorias, anteparos, divisórias, rotações de estações de trabalho, né? Vai analisar equipamentos de TI, por exemplo, monitores, keyboards, como é que a gente vai usar a sala de reunião, como é que a gente vai usar café, como é que a gente vai analisar a análise do tráfego, como é que a gente vai trabalhar com o tráfego dentro do escritório, política de mesa limpa, fluxo de entrada e saída, ou seja, tem uma série de ações que a gente tem que analisar, de novo, talvez sejam centenas de ações que a gente tem que analisar em vários aspectos, né? E esse guide, ele chega no limite de avaliar, inclusive, e sugerir como que isso tem que ser comunicado para os colaboradores, e mais que isso também, ele tem lá protocolos e planos de contingência, inclusive no caso de ocorrências, que pode acontecer. A gente tem que estar preparado para lidar com ocorrências, caso elas existam, né? Então, de novo, sim, dei um pouco mais de detalhes dessa área de workplace, mas é um plano bastante robusto, e esta área de workplace, especialmente, ela vai ser complementada pelas áreas de serviços e prediais técnicas para compor, de maneira geral, esse plano de retorno dos escritórios, né? É isso aí. Não, muito bacana. Alessandro, do ponto de vista de operações, quais são, então, da mesma forma que o Henrique comentou aqui de workplace, do ponto de vista de operações, como é que são os guidelines, ou o que você tem visto aí, como você tem assessorado os seus clientes aí, né, nesses últimos tempos de pandemia? Marcos, olha só, o Tomás comentou no começo da nossa conversa que a gente tem uma responsabilidade aí perante
praticamente, contas redondas, 300 mil pessoas por dia. É muita coisa quando a gente vive num momento que a gente não pode ter mais aglomeração de pessoas. Então, a gente está falando aí de 300 mil pessoas circundando empreendimentos sob responsabilidade da CBRE. A gente, como eu falei, vem recebendo políticas muito fortes de como estabelecer níveis de serviço, como estabelecer rotinas de manutenção de equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, ainda mais fortes do que o que está simplesmente previsto no PMOC, ou seja, se a gente simplesmente cumprir o PMOC, está muito bom, mas ainda assim a gente quer ser mais conservador ainda, porque a gente sabe que o ar-condicionado nesse momento é decisivo quando a gente fala de contaminação e de um tipo de vírus que se espalha pelo ar. Então, você ter políticas mais restritivas, de acordo com os 4 níveis de criticidade que eu mencionei, e aí para cada nível desse, você estipula uma frequência diferente de trocas de filtro de ar-condicionado, de limpeza de todo o sistema de condensação, a própria performance dos filtros de ar-condicionado que você usa em cada máquina, as rotinas de limpeza nos escritórios, nas áreas comuns dos condomínios, tudo isso a gente tem muito bem resolvido. Não significa que a hora que esses condomínios voltarem a ser ocupados, que os escritórios voltarem a ser ocupados, a gente vai evitar contaminações, mas o que a gente tem certeza é que nós estamos tomando todas as medidas para reduzir ao máximo a possibilidade de que isso aconteça. Então, se você verificar, como explicado pelo Henrique, que existe uma inteligência fortíssima do ponto de vista de estudo, de layouts e de ocupação de escritórios por parte de uma de nossas áreas. E existe uma segunda inteligência, não em ordem de prioridade, mas uma segunda área de conhecimento em relação a protocolos, políticas, como eu mencionei, e frente a essa quantidade de empresas que ocupam os condomínios que a gente administra, a gente se sentiu quase que obrigado a auxiliar os locatários no momento de planejar o retorno de cada um para o seu escritório. Então, a gente verifica, por exemplo, que quando a gente lida com empresas multinacionais, empresas maiores, é normal que eles estejam seguindo todos os protocolos estabelecidos pela matriz, tão rígidos quanto os nossos, mas a gente também tem um universo grande de empresas locais, de empresas menores, que eventualmente não tem contato com toda essa procedimentação, com todo esse rigor de protocolos. Então, a gente consegue hoje juntar essas duas áreas de conhecimento, que é uma parte de estudo de ocupação, como o Henrique mencionou, para garantir que no escritório o layout e a disposição de todos os equipamentos ele esteja adequado para que as pessoas possam retornar de uma forma que no dia a dia do trabalho você mantenha um distanciamento e que os fluxos de uso do escritório vão permitir esse distanciamento. E, por outro lado, você tem uma segunda abordagem que auxilia todas essas empresas a estabelecer todos os seus protocolos de uso do escritório por parte dos locatários, e aí eu estou dizendo mais uma vez, em relação às manutenções, em relação às políticas de limpeza, em relação ao uso de todos os equipamentos do escritório, como foi dito até aqui. Então, nesse momento em que a gente tem os condomínios prontos para voltarem a operar, o Henrique pronto para auxiliar com todas as partes de layout, não só de locatários, mas de áreas comuns de condomínio também. A gente, nesse momento, começa a conversar com todos os nossos locatários para poder auxiliar cada um que precise a estruturar esse plano de retorno dele, locatário, para o condomínio que ele ocupa, seja um condomínio administrado pela CBRE ou não. A gente fica muito confortável hoje de poder trabalhar junto com os locatários nesse sentido, ajudando a estabelecer essas políticas da forma mais segura possível. Olha, eu vou te falar aqui do meu ponto de vista. Eu cuido da área de consultoria e transação, representando ocupantes, né? Eu posso dizer que esse tema, né, do retorno, hoje ele é unânime, tratado a grande maioria dos meus clientes hoje vem conversando sobre isso. E me dá um conforto muito grande saber que ao meu lado tem a equipe tanto de operações e gerenciamento de projetos fazendo essa cobertura técnica, né,
garantindo a segurança e garantindo que os prazos vão ser cumpridos e fazendo isso de uma forma organizada, né? Eu queria finalizar agora, Tomás, queria que você colocasse suas considerações finais aqui. A gente está já com o nosso tempo estourado, para a gente poder só finalizar o nosso tempo aqui. Ok, Marcos, obrigado. Olha, por fim, como mensagem final, eu gostaria de dizer que a CBRE está absolutamente empenhada na preservação da segurança dos seus colaboradores, né, em primeiro lugar, que hoje estão na linha de frente, né? E pois nosso ambiente de trabalho, nossa prestação de serviços, nesse período se manteve contínua, né? Prestando atendimento aos clientes na administração dos empreendimentos, né? E, da mesma forma, a CBRE, através da sua plataforma global e local, ela está preparada para oferecer o máximo de segurança aos usuários dos empreendimentos, né? Tanto nas áreas comuns, como também nas áreas privativas, né? O momento exige muita disciplina e atendimento aos novos procedimentos a serem adotados, né? Os quais foram amplamente estudados para a garantia de todos nós, né? Eu agradeço a você, Marcos, pela mediação desse debate, ao Alessandro do Carmo, ao Henrique Siqueto, pelos importantíssimos esclarecimentos aí a respeito do tema, retorno aos escritórios, e vamos em frente, pois temos muito trabalho a fazer e brevemente estaremos recebendo nossos clientes com toda a segurança nos empreendimentos administrados. Obrigado. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Tomás. Obrigado. Obrigado. Contem conosco sempre. Até logo. Obrigado. Até logo.